estou estranhando um pouco o turno, né? Não, já foi utilizado várias vezes. Legal, a gente apoiar os livros e tudo, né? Fazer de conta que a gente é estudioso, essas coisas. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão por estar de volta depois do período, né? Que houve algumas tribulações, eu não pude vir. Ainda bem que não perdi o emprego, estou aqui de novo. Tendo essa oportunidade para a gente poder estudar, para a gente poder conversar os ensinos de Jesus, colocá-los em práticas em nossa vida, né? A melhor causa pela qual nós estamos aqui. Eu fico sempre na minha imaginação extremamente agradecido do trabalho que a espiritualidade teve conosco, para que todos nós estivéssemos hoje com essa intenção, reunidos nesse pedaço de chão sagrado que eu sempre considero assim, administrado pelos companheiros espirituais, né? O centro já existe há muitos anos, a administração é de Jesus, do exército de Jesus. E eu gostaria de iniciar assim, lembrando a todos, se entregue nesse momento, a sua mente, a presença de poder estar aqui num espaço como esse, onde as coisas que nós aprendemos são para edificar, melhorar, evoluir. Tem um exército de Jesus aqui presente, um exército de amor. Se entregue ao tratamento. Nós somos seres imperfeitos. Necessitamos de uma série de situações para nos favorecer, para que possamos continuar. A maior parte das vezes, por sermos imperfeitos, os pensamentos não são adequados. E nós não conseguimos ter a companhia que nós vamos ter nos próximos minutos. Eu diria que há a felicidade que nos é possível. Então, saboreie sem moderação, entregue o seu coração, hora ou outra, pense na fisionomia do Mestre Jesus. Coloque ela no quadro da sua mente, para que nós possamos receber remédios políticos, tratamentos de todas as situações possíveis e imagináveis de acordo com a nossa necessidade. Nesse instante, nós não estamos aqui só para ouvir a palestra e tudo, nós estamos aqui para sermos tratados. Se fôssemos atentos em nossos pensamentos como estudantes, eu sempre gosto de falar isso lá com o pessoal de filosofia. Se nós fôssemos maduros e prestássemos atenção, nós iríamos ver como nós chegamos aqui, muitas vezes excitados, atribulados pelo dia, porque o nosso método de vida é excitante. Ele deixa a gente cada vez mais, às vezes, excitado mesmo, nervoso e alterado na maior parte das vezes. E somos seres sensíveis. Precisamos de muita ajuda para encontrar a tranquilidade, posteriormente o equilíbrio, para poder nos conduzir de uma maneira mais confortável. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. A maior parte das vezes, nossos pensamentos nos direcionam a desconfortos, fluidicamente falando, vibratoriamente falando. Então, nesse momento, entregue-se a Jesus, o exército de Jesus está aqui. Entregue ao tratamento, abra o seu coração, abra os sensores para que o bem possa entrar e fazer parte de nós nesse momento. É importante que isso seja amadurecido a cada instante para que nós entendamos o que é vir para cá, estar presente aqui, estar junto dos bons aqui. Porque a finalidade que nós estamos aqui é aprender, melhorar e evoluir. Na maior parte das vezes não pensamos isso no nosso dia a dia. O nosso dia a dia ainda é método de competição. Nós competimos um com o outro, em diversas maneiras nos cargos do ser. Ser pai, mãe, filho, filha, irmã, irmão, marido, esposa, sogro, sogra, cunhado, cunhada, enteado, enteada, padrasto, madrasta, os diversos cargos do ser
eles são excitantes, muitas vezes desgastantes. E estar aqui nós estamos revendo os conceitos, sentindo um pouco do céu, do método que existe em mundos mais confortáveis aqui conosco. Por isso que eu chamo esse instante aonde eu quero que eu vá de a felicidade que nos é possível. Entenda isso e saboreie isso. Bom, o ensino de hoje é a lição de número 122 do livro Pão Nosso. É o pecado e pecador. O que é esse livro aqui? Esse livro aqui foi trazido pelo nosso querido Emmanuel, através do Chico, e ele pega versículos contidos, no Velho Testamento. Obrigado. Quem falou? Eu. Isso ainda bem que você vê. Mas eu vim para saborear a felicidade. Isso, é isso mesmo. E ele pega versículos contidos no Evangelho e ele transforma através do ensinamento. O que acontece aqui? Houve um período da época de Jesus que ele trouxe o Evangelho para nós, que era para completar a lei. Então, assim, explicando assim rapidinho, é de acordo com a didática espiritual, de acordo com a didática que Jesus tem para nos ensinar. Nós somos alunos em aprendizagem. O que aconteceu com o Evangelho? O Evangelho foi esperado em torno de 19 a 20 séculos para que houvesse o amadurecimento. Nós aprendíamos o Evangelho através do nosso conhecimento. Então, sem interferir no nosso livre-arbítrio, foi-se esperado um planejamento de mais ou menos 19 a 20 séculos, desde que Jesus trouxe o Evangelho. Primeiro foi Moisés, os 10 mandamentos. Esperou-se 500 anos para o nosso amadurecimento. Se nós prestássemos atenção aos ensinos, em que nós precisávamos mentalmente para praticar os 10 mandamentos, já seria suficiente. Nós, distraídos, prestamos atenção no ídolo. Mas se esperou 500 anos para que houvesse o amadurecimento, para completar a próxima forma de lição para nós. O Evangelho trazido por Jesus. O Evangelho é uma composição mais esquematizada e mais ampla de ensinos para o amadurecimento de nós terráqueos, espíritos imperfeitos em prática de evolução. Esperou-se então 19 e 20 séculos. Eu estou falando isso para que a gente tenha amadurecimento do método de ensino que nós somos envolvidos e que nós temos que começar a prestar atenção, porque nós estamos começando a amadurecer para deixarmos de ser cada vez mais imperfeitos. Ok? Então a gente fala assim, o planeta está se transformando de planeta de provas e expiações, método de evolução para nós, moradores desse planeta, né, ainda. Por quê? Porque a somatória dos nossos pensamentos na maior parte das vezes, pensamentos imperfeitos. E aí fala assim, o planeta está se transformando para planeta de regeneração. O que é que faz essa transformação? O nível de pensamento de cada um dos moradores desse planeta, que somos nós. Ok? Então tudo é um planejamento de ensino, uma estrutura extremamente gigantesca, rodeada de muito amor, de muita solidariedade, paciência, resignação conosco, porque nós somos especiais para Deus, nosso Pai, nosso Criador. A demonstração é o método de convivência que nós temos, a esperança a cada instante de que nós mudemos esse método de convivência através do melhoramento dos nossos pensamentos. Como foi dito então, hoje nós temos então a melhor fase do nosso ensino, que é a forma com a qual nós aprendemos os ensinos de Jesus. Nós não aprendemos mais o Evangelho de acordo com a nossa evolução. Nós aprendemos o Evangelho através da explicação de espíritos mais elevados, que é o caso de hoje, através de um dos livros
estilos, de uma das formas de ensino. Então a gente vai pegar aqui uma passagem que está tida em João, eu vou ler ela na íntegra, depois eu vou ler a lição que Emmanuel viu só nesse versículo. Então nós estamos hoje aprendendo o Evangelho de acordo com espíritos mais esclarecidos, mais bem postos mentalmente. Eu diria que é um momento luxuoso para nós, porque somos ainda imperfeitos, estamos na condição do cárcere da matéria, mas já estamos aprendendo por métodos de espíritos mais evoluídos. Mesma coisa que Emmanuel viesse para nós e falava, olha, o que eu entendi desse versículo é isso, e a gente tivesse uma aula dele. Por isso eu faço uma proposta aos senhores, estudantes que todos nós somos, pratiquem a leitura nesta condição. Ler o versículo e estudar para tomar ciência e, a cada instante, se aprofundar no estudo para tornar ele consciente dentro de nós, maduro dentro de nós. Vamos lá na lição, então? Pecado e pecador, 122. Está em João. Eu considero, então, Jesus falando para nós, né? Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. João 3, versículo 11. O que Emmanuel entendeu desse versículo para nós? A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceitos justos. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabiamente, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair das características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enrolou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime no reino celeste. Nós temos um hábito infeliz de excluir. Nós excluímos com muita facilidade. E a exclusão é, de uma certa forma, um método mais fácil que nós encontramos no momento para distanciar o mal ou as pessoas maldosas de nós. Nós excluímos. E exatamente o que se pede é a tolerância, é o perdoar. E quando a gente fala de perdão, a gente não fala de um perdão de coisas grandes só.
gente fala de perdões minuciosos, pequenos perdões, de atos que são naturais no comportamento de espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, conviver com espíritos imperfeitos, que é o que nós fazemos um com o outro. Todos nós temos níveis diferentes de imperfeições em setores da vida de diferentes formas, mas somos imperfeitos na maior parte do tempo. E o que a gente tem dentro de nós é que, quando nós não praticamos a imperfeição sentida ou vista do outro, ou entendida do outro, nós excluímos. A primeira ação que nós temos é de exclusão. Nós queremos distância daquela pessoa que cometeu aquele ato de imperfeição, isso seja ele qual for, em qualquer cargo do ser. Nós fazemos isso. E nós fazemos isso sendo imperfeitos. Quando a gente não perdoa, a gente se torna mal, muitas vezes pior do que aquilo que a gente viu e sentiu. Infelizmente, é importante que nós tenhamos dentro de nós que a rejeição, o afastamento. Qual é a palavra na moda hoje? Minha filha falou até outro dia. Como? Cancelar. O cancelamento. Quem falou? Você? Ainda bem que você veio. Como é seu nome? Salva. Hã? Salva. Salva. Ainda bem que você veio. O cancelamento. Então nós criamos modismos da seguinte maneira: se distanciar do mal, sendo que quando nós procuramos o afastamento da pessoa, é exatamente onde nós estamos, no ato maldoso. Ele é diferenciado em níveis, em diversas fases de níveis, quando nós estamos nessa prática. A lição em sua essência hoje nos coloca exatamente nessa condição. Você exclui alguém? Você tem excluídos na sua vida? Enquanto a espiritualidade do bem nos acolhe, porque se o mal fosse algo praticado como exclusão pelo bem, nós estaríamos, perdão da palavra, ferrados. Porque a coisa que mais nós fazemos são atos malignos. Pequenos comentários infelizes. Nós tentamos muitas vezes destruir a pessoa, inferiorizar, classificar de acordo com a forma de falar, nacionalidade, cor de pele, condições financeiras, profissionais, cargos do ser. Nós somos muito intolerantes com aqueles que estão na prática, pai, mãe, filho, avô, avó, preconceituoso, de todos os tipos de preconceito. E quando nós fazemos isso, nós estamos exatamente num nível de maldade em desacordo com toda a questão de nós estarmos aqui. Por que nós estamos aqui? A cada instante, Jesus, nosso Mestre, nos coloca diante de uma condição que é um método como nós tratamos o nosso semelhante. Nós estamos, a única finalidade encarnatória é a forma com a qual nós nos tratamos um ao outro. Nós não sabemos ainda amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós não compreendemos Deus. Nós não entendemos ainda o que é o Pai. Nós achamos, inclusive, que o que é que nós fazemos com Deus? Nós tratamos Ele como o filho hoje trata, ou a filha trata o pai e a mãe. Pai me dá 10, pai me dá 20, pai me dá 30. Né? Quando a gente cresce, piora os pedidos. Pai me dá uma casa,
vai me dar um carro, vai me dar um lugarzinho no trampo. Aí depois, quando a gente está bem mais maduro ainda, aí a gente detona com o Criador do céu e da terra, do universo e tudo. Nós fazemos ele egoístas como nós, Senhor. Eu estou aqui, quase um anjo. Senhor, surgiu um Icário lá na fila. Ajuda, Pai. Está entre eu e o companheiro. Não. Está entre eu e o Éder. O Éder é gente boa, mas ajuda que escolha um amigo. Deus é egoísta, vaidoso, né? E quando a gente determina ordem para Deus, até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer, né? Não, fica tranquilo, Deus vai te ajudar. Eu sei que Deus vai te ajudar. Eu tenho fé. É um método que a gente ainda enxerga a Deus. É a forma. Então, o que acontece? Há um distanciamento por questões de compreensão, evolução mesmo. Porque Jesus nos diz que um dia nós vamos ter uma capacidade mental muito grande quando formos bem-aventurados os que são puros de coração. Porque a pureza de coração vai te tirar todo tipo de obstáculo e nós vamos conseguir ver a Deus. Jesus nos adiantou isso. Isso é uma perspectiva do futuro. Nós não temos a capacidade mental ainda de entender. Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui é que se nós não conseguimos amar a Deus, mas nós temos uma ideia das criações de Deus. E como nós iniciamos um processo para aprendermos a amar a Deus, a finalidade reencarnatória hoje é como tratamos um ao outro. Você pode pegar a lição completa da doutrina. Você pode pegar a Bíblia, que isso é já milenar, e tem um comportamento de como um trata o outro. Então a finalidade é essa. Então, a partir do momento, a lição de hoje tem a sua importância na seguinte causa. Quem está no mal precisa da nossa participação e auxílio. Muitas vezes nós não podemos chegar no nosso semelhante e direcionar coisas para ele fazer, para que ele saia da condição que eu acho que ele está de maldade. Daqui a pouco eu vou explicar isso daí. Porque o meu meio, a minha forma de pensar que eu estou na maldade ou que alguém está na maldade pode ser diferente daquele que eu estou pensando. Então, o método é como eu entendo e trato o meu semelhante. Sem rejeição, sem cancelamento, sem afastamento. Entender que todos nós somos imperfeitos e existem momentos em que tem pessoas que estão numa condição ruim, num momento ruim, num instante de desequilíbrio. Por quê? Porque é natural espíritos imperfeitos estarem nessa condição quase todo o tempo. Se não exteriorizando, mentalmente. Então, vibrando, adquirindo capacidade de energia, de atração, de acordo com a sua condição de pensamento. Por que é importante que nós tenhamos essa preocupação dentro de nós? Porque não existem escolhidos. Todos nós é de interesse de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados, mas sempre no processo de evolução. E nós não temos como fugir disso. As leis naturais estão dentro de nós, interagindo em nós. Se eu estou desequilibrado por tal acontecimento nos cargos do ser que nos treinam todo o tempo. Por que os cargos do ser são importantes? Como eu falei, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, marido, esposa, os cargos do ser, sogro, sogra. Por que eles são importantes?
Porque é exatamente eles que nos treinam todo dia ao melhoramento da nossa capacidade. Por que os parentes difíceis é uma trajetória de possibilidades de amor, de melhoramento, de luz? Porque ele é difícil hoje porque era seu inimigo. E o interesse de colocar perto nos cargos do ser, bem próximo, né? É exatamente a condição de diminuir o astro existente. E nós procuramos muitas vezes, quando não consegue, e que é óbvio, que tem aqueles que se autodeclaram rapidamente nossos inimigos, se a gente perceber, a gente vai entender na espiritualidade, por isso que eu digo, conhecimento usado em benefício próprio. Qual é o teu inimigo que vai aparecendo rapidamente? Aquele que dificilmente você consegue se entender. Aquele que consegue entender você muito pouco, ou quase nada. Esses declaradamente são os nossos inimigos. E existem aqueles que são os amigos, que aparecem e nos ajudam praticamente uma vida inteira. Às vezes você fala assim, eu tenho 4 irmãos, mas esse, o Robson, eu consigo me entender com ele. Não dá certo. A gente fica 10 minutos perto e já discute. São os inimigos. A condição vibratória dele já me afeta e vice-versa. Por isso, a necessidade do ensino de hoje. Por isso, se falou no começo, carinhosamente, da guerra, das pessoas que organizam, se estruturam e criam a guerra e participam da guerra. A guerra é um acontecimento nesse instante que está ainda sob nós, nesse momento. Você participa da guerra? Você consegue ficar isento dela? Você nunca pensou na guerra? Nunca pensou? Quem já pensou na guerra? Ninguém? Já pensou? É? De que maneira você pensou na guerra? Nós podemos participar da guerra a todo instante. A guerra faz parte do nosso convívio. Temos que rezar, orar pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão executando a guerra, pelas pessoas que estão organizando para que a guerra continue, pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pelos entes queridos que estão tendo muito para participar da guerra. Entende? Que nós são os nossos irmãos que são de hoje. Entende? Nós estamos aqui, você acha que nós estamos aqui, que nós não estamos vivenciando nada, não cai um tijolo de lugar nenhum. Mas se começar a cair é terrível. Eles estão destruindo a cidade toda. Tem gente que está morrendo. Impressionante que a notícia vem. Para que serve a notícia? Para que serve a tecnologia? Você acha que é para ficar isento? Putz, ainda bem que eu não estou lá. Nós estamos no planeta. É o nosso planeta. Participe da guerra a todo instante. Da nossa maneira. Vamos orar o tempo inteiro. Transmitir pensamentos de bondade. Ou eles são os excluídos, inconscientes, que a gente não percebeu. Nossa, onde que é mesmo Israel? É longe daqui. Obrigado, Senhor. Não existe excluídos. Quem está fazendo, quem está produzindo a ideia, quem está organizando, quem está participando da destruição, são doentes, que precisam da nossa ajuda. Você acha que a espiritualidade não está fazendo nada? Não, deixa eles se matarem lá, depois nós vemos o que faz. Ore, emita pensamentos e seja instrumento do exército de Jesus. Nós não temos a capacidade ainda de sermos organizadores e estruturadores do exército de Jesus, mas nós podemos participar de acordo com a nossa condição de evolução. Orações, vibrações. Senhor Jesus, receba minhas vibrações nesse instante
para o que o senhor acha que precisa. Para aqueles que estão desencarnando, para aqueles que estão vivenciando, para aqueles que estão destruindo, para aqueles que estão se organizando. São todos irmãos, ou não? Entende? Então pense na guerra a todo instante e a todo momento de uma maneira em que seja benigno primeiro para nós e depois para eles que precisam muito da nossa ajuda. Nós já somos bastante solidários. Cada vez que acontece alguma coisa difícil, né? Me lembro quando, por exemplo, estourou lá a barragem lá em Minas. Caramba, eu vi tanto caminhão de água indo para lá. Nós somos solidários. E pensamentos e vibrações e pessoas que, né, foram enterradas vivas, nós não sabemos o motivo. Mas existe essa atividade aí entre nós. Entende isso? Bom, o que eu ganho pensando nisso, professor? Pô, já tenho minha vida, tudo isso. Então, o que eu ganho com isso? É o momento em que você está vendo Jesus segundo o ensinamento de hoje. É o momento que você está diante da direção de Deus. Entende? Se tem pessoas que matam um ao outro ainda, têm a coragem de fazer isso, existe toda uma estrutura de oportunidades dada por Deus, nosso Pai, nosso Criador. Qual é o sistema que nos envolve da perfeição? Encarnar e desencarnar. Aí eu pego uma faca hoje, sou primitivo mentalmente. Fiquei com raiva do companheiro que só me chama para fazer palestra, e aí eu pego uma faca e vou matar ele. Né? Eu posso fazer isso? Eu posso pensar o que eu quiser, eu sou livre. Né? Eu vou arcar com as consequências das minhas ações e dos meus pensamentos, mas eu posso. Aí eu pego uma faca, eu tenho uma habilidade com a faca, vou lá, corto o corpo dele e tiro a vida dele. Isso é uma capacidade de destruição, mas é. Eu vou encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. É a oportunidade que Deus me dá sempre. O aprimoramento, encarnar, desencarnar. Ao fazer isso, eu ocasionei uma sequela no meu perispírito, mediante a intensidade energética da minha ação. Eu estou falando isso para a gente entender o processo natural que nos envolve, para conseguir reunir amor para coisas que são difíceis muitas vezes. Aquela minha ação maligna, de alto grau de intensidade do mal, ocasionada pela minha própria vontade, pegar a faca e tirar a vida dele, fui lá e fiz isso mesmo. Quando eu intensifiquei a ideia pelo lado de fora, o ato de energia super gigantesca ocasionou sequelas no meu perispírito, cicatrizes, mediante a ferida que eu abri com a conduta do mal. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Vou me aprimorando em relação a isso. E a técnica de mexer com a faca está dentro de mim desde aquela época em que eu tinha essa coragem, encarna, desencarna, até o momento em que eu começo a amadurecer e a cicatriz começa a me incomodar, porque eu não tenho mais aquela intensidade maligna dentro de mim. Entende? Aquilo começa a te incomodar por quê? Porque foi um ato de energia que hoje eu já não tenho mais em mim. Eu estou me aprimorando mentalmente. Aí eu venho numa encarnação, estudo bastante e tudo mais, me aprimoro e me torno um cirurgião. Aí eu pego a faca, parto para cima da pessoa. É a mesma energia em transformação diferente, é a mesma ideia, só que eu vou cortar para tirar o mal, para tirar da condição dele continuar vivendo. Eu não quero dizer que todos os cirurgiões foram assassinos no passado. Eu estou dando apenas um exemplo para encaixar ação e reação em nós. Entende? Então, voltando eu lá, quando eu fui tirar a vida com a faca, hoje eu seria rejeitado. As pessoas me colocariam afastados. Eu seria tratado como insignificante.
inquietante, perturbador para a sociedade, perturbador para as pessoas. E o que eu necessito naquela época que eu estava doente, praticando a intensidade maligna? O que a espiritualidade faz com muitos de nós quando desencarnamos. Oramos, nos tratamos, estudamos, aperfeiçoamos. O que os meus irmãos encarnados poderiam fazer para me ajudar como espírito? Orar, emitir vibrações para que eu mude o mais rápido possível essa minha condição. Séculos depois, mais aprimorado, cirurgião feito, eu vou lá, às vezes no mesma vítima, e sano um problema que ele tenha. Hitler matou muita gente. Organizador da guerra, estruturador do mal. N adjetivos nós podemos colocar para Hitler. Extinguiu muitas vidas. E aí a gente vai entender o quê? Toda vez, Hitler já desencarnou há muito tempo, mas toda vez que a gente fala dele, lembra com tristeza, com raiva, com ódio. As pessoas que são famílias, então, que participaram dos chamados judeus, nossa, esses então, né? Toda vez que a gente pensa nele, mais de 40, 50 anos aí, que acho que nem mais, né? O desencarne dele, né? 45, já tem bastante anos, e toda vez que a gente fala dele, é uma tristeza. Muitas vezes a gente fala, eu nem quero falar sobre isso não. As pessoas enterradas vivas, pessoas enterradas famintas, enfim, só distribuiu tristeza. Albert Sabin já desencarnou há muito tempo. Muito tempo. A mesma quantidade de anos, ou tanto quanto Hitler. E toda vez que a gente lembra dele, pela dedicação, pelo estudo, nós conseguimos ser muito agradecidos pelo ato de ele extinguir a paralisia. Ele já desencarnou há muito tempo, e cada vez que a gente pensa nele, a gente tem essa solidariedade, essa gratidão dentro de nós. Claro que eu não quero que os senhores pensem que, foi lá no jeito que ela falou que Hitler e Sabin, não, são distintos, são situações diferentes. Mas do mesmo jeito que encarnou, desencarnou, fez uma bondade planetária, dedicou a vida dele ao estudo para nos trazer uma ideia que nos deu condição de termos uma vida radicada da doença, que é muito complicado quando se tem. Então são oportunidades diferentes, para transições diferentes. Agora tem que sempre ser vista por nós com bondade. Quanto mais nós conseguimos nos entender iguais, necessitados, quanto mais nós conseguimos nos entender semelhantes em ações, porque claro que existem atos malignos que nós não fazemos mais, mas se tivesse uma delegacia espiritual, que a gente pudesse entrar lá e falar assim, eu vim aqui para puxar minha capivara espiritual das minhas, né? Aquele antecedente criminal espiritual, eu vim aqui para pegar tudo, você ia pegar a lista, você ia ficar escandalizado. Muitas coisas que você veria hoje outras pessoas fazendo, você veria você ter feito no passado. Principalmente quando nós conseguimos reconhecer rapidamente o ato maligno no outro. Esse cara é sem vergonha, você vê como ele fala aos olhos dele. Ah, não acredito nele não. Ele é meio que mentiroso, sarcástico. Quando nós conseguimos entender isso, nós vivenciamos muito tempo nisso. Por isso, quando a gente sente, quando a gente percebe, é rápido. E as coisas mais difíceis é amortecer o mal. Sabe,
parar o mal e não deixar a gente fazer parte dele. Porque na maior parte das vezes, quando a gente se sente atingido, o que a gente faz? A gente vê, ouve e sente alguma coisa que a gente não gostou. Né? Porque espíritos imperfeitos, hora ou outra, vai te olhar de uma maneira imperfeita. Vai te classificar de uma maneira. Vai gritar que você sabe como ele falou comigo? O que ele pensa que ele é? Não, você estava lá, você viu? Não, você viu o jeito que ele falou comigo? Ah, se depender de mim, nunca mais eu falo com ele. E quando acontece isso, ainda dura quando alguém grita com você, imediatamente você fala, cala a boca, não grita comigo. Você passa a ser igual. Não é? Então você viu algo que você não gostou, mas que você entendeu que já foi assim e retribui na mesma moeda. Sabe, quando eu falo que nós não jogamos pedras ou bombas ou atiramos nas pessoas, mas nós estamos numa guerra mental constante na nossa vida, são níveis de guerras diferentes. Então a gente está alarmado hoje com o que está acontecendo nos outros países, porque a gente vê a destruição. Mas a gente não se preocupa com a nossa guerra mental todos os dias. Quando alguém fala com você mais agressivo, quando alguém te passa a perna, quando alguém te... Entendeu? Que você fica irritado, irado, que você fala assim, não estou com raiva não, só quero matar ele só. Mas assim, eu já sou espírita praticamente. Raiva eu não estou não, raiva eu não estou, ódio eu não estou, mas se ele atravessar na frente do carro, então, e é exatamente isso que se fala da lição de hoje. Entender, assimilar e afastar o mal, não fazer parte dele. A próxima vez que você for ofendido, não tratado de uma maneira insignificante, rebaixado, sei lá, atos naturais de espíritos imperfeitos, tira de letra. Não deixa o mal entrar. Porque o mal entra com muita facilidade. Eu vou contar uma história pessoal minha, que aconteceu essa semana. Está vendo, eu dando palestra, não me acha perfeito, tá? Por favor, não me acha perfeito. Eu não sou perfeito em nada. Eu estava na fila, lá na Enel, né? Energia elétrica, lá na Enel. E difícil o atendimento, estava precisando da segunda via, estava com uma pressa danada, uma fila que não andava, uma pessoa atendendo, um monte de gente gritando. E eu ali, Senhor, dando paciência. E os compromissos precisando ser, né? A nossa vida é assim. O nosso método de comportamento nos excita, nos desequilibra, né? Aí está lá o expositor lá, esperando. Daqui a pouco ele chegou no espertalhão e entrou na fila do idoso. Aquilo me deixou indignado. Ele foi atendido, nossa, um monte de gente esperando, e ele foi atendido, ele é idoso, né? Eu falei, poxa, por que o senhor fez isso? Não, eu fiz isso porque eu sou idoso. Eu falei, entendi. Que idade que o senhor tem? A mesma que a minha. Aí aquilo foi duro de engolir. Aí eu precisei chegar em casa e rezar muito, hein? Rezar muito. Eu confesso aos senhores que eu cheguei a mandar ele para o inferno, com a idade do idoso dele. Aí depois eu falei, pô, você mandou o cara para o inferno. Você tem coragem de dar palestra? Depois que eu estou contando aqui, porque eu sei que ninguém vai fofocar lá, nós estamos aqui entre amigos, certo? Mas a gente perde a nossa vigília, porque nós somos muito mais imperfeitos do que perfeitos. Entende isso? Aí eu falei assim, pô, eu tenho que ler tudo de novo. Eu fiz questão de falar, que às vezes os senhores podem pensar assim, não, nossa, palestrante no jeito. É quase um anjo. Não é. Não é. E é importante que nós nos entendamos o que é. O que aconteceu depois desse momento de fracasso em minha mente? Passei o dia procurando a reabilitação, que dá mais trabalho, né? Você saiu daquela tranquilidade, você
explanou a tranquilidade, intensificou a energia, aí mexe com o batimento cardíaco, mexe com a circulação sanguínea, você está vendo? Mexe com o batimento cardíaco, circulação sanguínea, né? O que consegui com aquela ação? Diminuir durante aquele período a minha saúde. Mais energias foram gastas pelo meu corpo físico para me manter em quê? Para eu voltar para o equilíbrio. Então, eu vou dizer que a discussão demorou uns 5 minutos. E eu tive o dia inteiro para procurar a reabilitação. Entende isso? Quando seria muito mais fácil eu entender, não. Espíritos imperfeitos fura a fila mesmo. Né? Existem espertalhões que fazem isso aí. E a gente tem que assimilar e procurar. Por quê? Esse é o teste. Essa é a condição da melhoria. Entende? Tanto que quando nós estamos na condição umbralina, muitos de nós, né? Até brinquei outro dia desse com o meu filho, que ele falou assim, eu pedi para vir, não sei porque eu estou passando por isso. Porque se você não estivesse passando por isso, estaria muito pior na espiritualidade, né? Na condição umbralina, né? Nas várias, eu vou dizer, regiões que a gente já frequentou. Ou alguém acha que veio do céu aqui? Alguém acha que estava lá junto com Jesus e fala, vou encarnar. Isso não aconteceu, nós estamos aqui pela necessidade. O conhecimento já nos traz essa condição de entendermos isso, né? E o aprimoramento para que a gente possa um dia merecer estar exatamente na condição de adquirir força, paciência, tolerância. E a frase essência da lição de hoje. Quem comete o mal não está isento da presença de Deus. Está momentaneamente, por vontade própria, afastado da presença de Deus. Porque não, em nenhum momento somos excluídos. Entende? Se ao invés de eu ter ido lá discutir com o cara e falar, pô, você passou todo mundo, deixou todo mundo na fila, você é espertalhão demais e tal. Eu tivesse orado, eu teria me equilibrado e aceitado a falha. Se hoje eu não furo mais fila, se eu pudesse entrar lá e ver a capivara e falar, você já furou fila até. Entende? Por que aquilo me irritou? Porque eu conheço bem aquilo. E por que eu achei que eu tinha que ir lá falar com ele? Porque eu não cometo mais. Por que você estava com vontade de fazer o mesmo? E por que o quê? Você estava com vontade de fazer o mesmo. Fazer o mesmo. É porque eu não cometo mais a ação em si. Então, isso não me dá o direito de não aceitar o outro que ainda faz. Você diria que tudo isso é o quê? Poxa, isso é muito difícil de fazer essas coisas que nós estamos conversando hoje. E eu diria que se você disser que é difícil, só um instantinho, não perde a pergunta, eu já só um minutinho, só para concluir. E eu diria que se você disser que é difícil fazer as coisas que nós estamos conversando hoje, é exatamente porque nós somos mais acostumados a não fazer. É porque nós achamos que fazer não é preciso. Fala. A sensação que eu tenho é que a gente que faz o bem está sendo testado a todo momento, que é muito mais fácil fazer o mal. Quando você faz o bem, você acaba meio que se indigna, né? Achando que aquela pessoa também tinha que fazer. E isso é em todo lugar. Você vai atravessar a rua, você vai virar um carro, você vai entrar numa curva, você vai lá na frente, em vez de esperar a fila lá atrás. Então eu acho que nós, né, que tentamos fazer o bem, acaba se indignando com uma coisa que não cabe a gente, que a gente tem que seguir nosso caminho. E aquele irmão vai chegar nesse patamar. Isso. Só que a gente não aceita. Foi legal ela falar isso, porque assim, nós vamos transformando os atos malignos em nós, né? Se há um tempo atrás nós xingávamos, gritávamos, berrávamos, fazíamos escândalo um com o outro, hoje em dia o cara entra na sua frente e você fica uma buzina, porque é muito mais chique. Mas ação é coisa, né?
Então, se alguém entrou na sua frente sem dar seta, né? Você não vai mais botar a cabeça para fora para gritar, berrar. Você põe a mão na buzina e vai até o final. Né? Aí você fala, né? E muitas vezes você está dentro de você, xingando, discutindo. Nós nunca pensamos leis naturais, nós nunca pensamos no ato de destruição, circulação sanguínea alterada. Se nós pudéssemos medir só a pressão, só medir a pressão, né? Ou o cara me fechou, pá, quê? Né? Explodiu o coração. Nós poderíamos medir isso e ver que, porque nós estamos sentindo isso. A cada situação que a gente não consegue absorver bem, ou que a gente tem a prática de absorver mal sempre. Falar mal, sempre, esse aí não tem jeito, trabalho aqui há anos, e sempre foi assim, desde que eu entrei aqui nessa firma. Né? Só que cada vez que nós estamos nessa condição, se nós pudéssemos medir circulação sanguínea, batimento cardíaco, enzimas destrutivas que o cérebro joga no corpo físico, né? Eu costumo dizer para os alunos de filosofia, cada um tem o seu câncer particular. Não pega a pergunta. Cada um tem o seu câncer particular. Onde é que ele estoura? É exatamente onde os tecidos da formação daquele órgão que apareceu o câncer, ele não tem resistência para as suas enzimas destrutivas, que o seu sistema nervoso distribui no corpo. Cada vez que a gente se irrita com imperfeito, que é na maior parte das vezes, dores no pescoço, dores nos ombros, dores nas costas, dores nas pernas. Por quê? Porque o sistema nervoso central distribui, que se está tudo localizado em um lugar só, a gente não resiste muito tempo. A gente morre antes da época. Fala. Eu acho que essa observação é legal de ser feita também com os mais próximos. Uma situação é você se estressar com um desconhecido, um estranho na fila. A outra é com seus familiares, colegas de trabalho, pessoas que você vê diariamente. Muitas situações elas mudam na educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, na primeira comunicação com as pessoas. Exato, Exato. Você sabe que eu fui fazer uma visita a uma família, a mãe, 90 anos, e os filhos brincando assim, antigamente na minha época, há muito tempo atrás, os velhos morriam. Agora os velhos não estão morrendo, e a senhora dava risada e tal, e eu observando. Aí teve um momento que eu não aguentei, né? Os próximos, né? Porque o próximo é aquele que você acha que ele, o que vem dele é muito maior do que o que vem do desconhecido. Porque o desconhecido está mais distante. Então você dedica menos valor. E os mais próximos, né? Os cargos do ser mesmo, família, essas coisas, eles têm, assim, para nós, um senso de peso muito grande. E nós temos que ir melhorando isso, né? Ir aprimorando isso. Tinha coisas que a filha, por exemplo, dizia nos momentos ruins dela. Hoje minha filha está com 26 anos, está mais madura, mas ela me ajudou muito na vida. Ter paciência, resignação, tolerância. Eu lembro quando eu falei há 26 anos, Senhor, eu preciso de mais paciência, eu preciso aprender mais, eu preciso ser mais tolerante. 26 anos passados, aí Deus falou, tá bom, vamos junto. Veio a Luísa. E eu estou até hoje aprimorando isso, cada instante da transformação, você vai aprimorando nos cargos do ser. Ok? E autovalorizar aquilo que vem do próximo é algo que nós temos que medir também. Não é porque é minha filha que ela não pode cometer erros danosos na convivência do dia. Minha filha já fez coisas que eu precisei, né? Entende? Eu só conseguia pensar nas coisas que eu fiz e que Deus me ajudou com a sua paciência, com a sua tolerância, com a sua resignação de pai, né? Conseguimos então entender aquela história quando o André Luiz, Senhor, eu não aguento mais essa vida, enfim, e começou a orar, imediatamente o anjo viu a mudança de transformação vibratória e resgatou ele de lá.
Assim aconteceu com a gente, muitas vezes, e nós estamos aqui exatamente porque cada vez que nasce um, mesma coisa Deus dizer assim, sim, eu acredito em vocês. Eu sei que vai melhorar, eu sei que vai mudar, eu sei que vai se transformar. E assim a gente tem que passar para aqueles que estão próximos. Entende? Espíritos imperfeitos também é meu pai, também é minha mãe, também é meu irmão, também é minha irmã, também é minha esposa, também é meu marido, meu enteado, minha enteada, meu filho, filha, minha sogra, meu sogro. E nós temos que medir, porque aqueles que estão mais próximos, é como a gente fala, né? Ouve a gente primeiro, ouve a gente constante. Tem um valor, uma dedicação muito grande. Pensa nisso com muito carinho, pensa em tudo isso com muito amor. Dá para falar um monte de coisa sobre a lição, o tempo é curto, eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu ainda tenho? Já estou contando? Só para a próxima vez. Você viu como é rápida a coisa? Gratidão pela oportunidade de trabalho. Gratidão pela convivência de nós estarmos aqui juntos hoje. Gostaria que todos pensassem verdadeiramente, se trabalhou muito, se investiu muito, porque nós somos milenários, né? Os senhores já sabem disso, né? Na realidade, nós não temos fim. Nós já existimos há muito tempo. E trabalhou-se bastante para que nós estivéssemos em situações diferentes, para que nós estivéssemos mais experientes, para que nós, ora, estivemos como homem, ora estivemos como mulher, ora estivemos numa cor de pele, ora outra, e tudo isso para nos dar experiência, para cada vez mais amolecer os nossos corações. Ora nós estamos em atividades diversas, em cargos do ser diversos, e tudo isso foi feito com muito amor, com muita estratégia de inteligência. Em nenhum momento houve o abuso da liberdade. Não abusa da liberdade do outro. Tolere, ame. Se tiver oportunidade, ame mais. Quanto mais fizer isso, mais rápido nós estaremos morando em lugares mais confortáveis nas diversas casas do nosso Pai. Pensem com muito carinho na responsabilidade de viver. E pensem na guerra o tempo inteiro, à nossa maneira. Transmita o bem, faça vibrações. Na maior parte das vezes, aqui no centro, porque no centro tem o exército de Jesus, a equipe de Jesus trabalhando constantemente. Quando a gente fala assim, tem um espírito esclarecido de luz aqui presente conosco, ali tem muito trabalho, perseverança, constância, tratamento, amor, solidariedade. Participe do bem toda vez que tiver uma chance. Seu evangelho em casa. Nossa, em casa a gente não pode ficar falando de vibrações de guerra. A gente não está falando de vibrações de guerra, a gente está falando de amor. Participar da guerra com amor. É o que Deus quer de nós, é o que Jesus espera assim. Jesus é muito esperançoso conosco. Cada vez que eu leio o Evangelho, eu vejo a esperança no ensinamento. Né? A mesma coisa você dizer para o seu filho, filho, tem muitas moradas na casa do Pai, melhora, parece, não parece? Não parece sempre aquela torcida? Não é teu próximo com a ti mesmo. Ame o teu inimigo. Caramba, olha o que ele quer de mim, esperança. Fique na paz do Mestre Jesus, até a próxima vez, com a graça do mundo.